Olá pessoal, aqui quem está falando é o Marcos Vinícius. Hoje nós vamos trabalhar o nosso capítulo 2, né, que fala sobre a adaptação dos seres vivos, né? Esse capítulo, ele inicia-se a partir da página 38, certo? Então vocês podem estar também abrindo o livro didático e dando uma lida, né? As aulas anteriores aqui no Google Sala de Aula também retratam esse assunto, eles abordam esse assunto, alguns vídeos feitos por mim, outros materiais riquíssimos que foram buscados na internet, certo? Então vamos dar início aqui à nossa aula. Primeiro, qual é o conceito que vocês têm sobre adaptação, né? Deixem aí nos comentários no próprio Google Sala de Aula, na parte de comentário, pode ser até um comentário particular na plataforma, falando um pouco sobre essa ideia, né? Essa ideia pré-concebida que vocês têm sobre adaptação, beleza? Então vamos lá. Olha, aqui nós temos um animal, né, um exemplo de um lagarto, né, que está completamente disfarçado na cama de folhas, né? Ele é até difícil aí para algumas pessoas conseguir localizar o animal porque ele está completamente camuflado, certo? Então, se ele fechar os olhos nessa imagem aí, a gente vai ter dificuldade de saber o que é o animal e o que é o ambiente, né? Então, esse animal ele evoluiu, né, para se adequar a esse ambiente, né, para ter maiores chances de sobreviver, né, porque se um predador for buscar ele, for querer para matar, para se alimentar, ele vai ter dificuldade porque o animal está camuflado, certo? Vamos passar aqui por essa outra imagem, um outro exemplo de outro lagarto que já o processo evolutivo dele foi se parecer com uma folha, né? Essa é a estratégia de sobrevivência do animal, né? É até difícil para algumas pessoas acreditarem, mas isso aqui é um animal, não é uma folha seca. Vamos passar. Vamos lá, lembra que eu pedi para vocês fazerem um conceito sobre o que é adaptação? Nós vamos trabalhar um conceito aqui que já está sistematizado, né? Que já está nos livros didáticos, já é aceito pela ciência. Vamos lá. Todas as características que adequam os seus possuidores a algo geralmente são ditas como adaptativas e permitem que os seres vivos desenvolvam uma certa harmonia com o ambiente, ajustando-se assim para a sua sobrevivência em um determinado local. Geralmente, quando nós falamos de adaptação dos seres vivos, nós estamos nos referindo a esse animal que, através de um processo evolutivo que não é rápido, é um processo que pode demorar milhões de anos, né, que demora geralmente milhões de anos. Esse animal ele desenvolveu através de seleção natural, reprodução, né? Através de todas essas características, ele conseguiu se adequar melhor ao ambiente. Muitas vezes nós pensamos como adaptação, evolução, como algo programado, como algo escolhido pelo animal, mas não é. A evolução ela é algo aleatório que acontece naturalmente no meio da natureza, né, dos ambientes, mas que ele é um processo aleatório. Ele não foi programado por ninguém e nem o animal escolheu evoluir. Alguns animais nascem com alguma característica especial. Se o animal conseguir se reproduzir, chegar à fase de reprodução, e se essa característica passar para o descendente seguinte, né, entende-se que essa característica é vantajosa para o animal e ela vai
conseguindo passar essa característica. Vamos imaginar aqui um animal hipotético, né? Vamos imaginar aqui que um esquilo aprendeu a voar. Ele nasceu com uma característica especial, né? Ele nasceu com a sobra de pele dos lados. E esse animal ele aprendeu a planar, né? Então é como se ele voasse, né? De uma árvore para outra. Mas por uma má sorte do destino, esse animal ele é morto por um falcão antes de conseguir se reproduzir. Essa característica evolutiva foi passada para os seus descendentes? Não, porque ele não teve descendente. Antes da fase de reprodução, ele foi abatido, né? Ele foi morto. Pode acontecer também dessa característica ela não passar para o descendente seguinte. Imagine que o esquilo que saiba que tem essa característica especial, ele cruza com uma fêmea, com uma fêmea da sua espécie que não tem essa característica especial, logicamente. Pode ser, né, vamos dizer aí que tem uma chance, né, de que essa característica especial seja apagada, que ela não apareça, certo? Então não houve evolução desse indivíduo. Isso acontece naturalmente na natureza dos animais. Alguns animais nascem com características especiais, mas essas características acabam se perdendo principalmente pelos dois fatores que eu falei agora há pouco. Algumas adaptações têm relação com fatores não vivos no ambiente. Outras dizem respeito à interação com outros seres, né? Como foi o exemplo que eu dei agora há pouco, né? Descreve muito bem o que o texto procura repassar. Como acontece a adaptação? Ela não acontece ao longo da vida do indivíduo, né? Como eu falei, o processo evolutivo ele é um processo demorado. Não é porque um indivíduo hoje ele vai nascer com uma característica super especial, como acontece no cinema, acontece nos filmes, né? Já nasce praticamente um super-herói. E isso não tem nada a ver com a realidade. A evolução não acontece dessa forma. Ela é um processo muito lento, que é necessário milhares de ciclos evolutivos para que a gente possa dizer, olha, esse animal evoluiu, ele não é mais aquele, ele está distinto nessa linha evolutiva da espécie anterior, né? Então é um processo que ele delonga muito tempo. Então a vida de um animal não é suficiente para dizer que houve uma evolução. Ela faz parte de um processo denominado evolução, foi o que eu acabei de falar. Vamos lá. Os seres vivos, né, plantas, animais, né, todos eles vivem em uma camada da Terra, chamada de biosfera. Bio vem do grego, né, e significa vida. Esfera é a esfera mesmo, é o círculo da Terra, né? É a esfera de vida, a camada de vida. A biosfera é um dos conjuntos, dos seres. A biosfera é o conjunto dos seres vivos e dos ambientes onde eles vivem. Biosferas seres vivos mais ambiente onde vivem. Litosfera é a parte sólida da Terra, que são as rochas e o solo. A hidrosfera é o conjunto dos reservatórios de água que existem na Terra. A atmosfera, conjunto das camadas gasosas que envolvem a Terra. Isso aqui eu acho que vocês já estudaram no 6º ano, né? Principalmente, tanto em geografia como em ciências, vocês viram esse processo, né? E dentro da biosfera, nós temos alguns ambientes, por exemplo, o habitat.
O habitat é onde aquele indivíduo ele vive, né? O ambiente terrestre é onde muitos, milhares de indivíduos vivem, né? O ambiente aquático, salgado, é onde também milhares de indivíduos vivem. E também o ambiente aquático de água doce é onde milhões, né? Incontáveis indivíduos também fazem do seu lar, né? Fazem o seu lar. Certo. O conceito de biodiversidade. O que seria essa biodiversidade, né? É o conjunto de todos os seres vivos. Todos os seres vivos formam uma biodiversidade. A vida de cada ser vivo depende de outros seres vivos, né? Eu acho que vocês já tiveram uma oportunidade de olhar no livro didático de vocês, onde lá tem uma descrição de um ciclo alimentar, né, de uma cadeia alimentar, onde vocês podem observar um animal se alimenta de outro, ele necessita daquele outro animal, os animais dependem também, através dessa cadeia evolutiva das plantas, né, dessa cadeia alimentar, quer dizer, das plantas também. Então, todo esse conjunto ele vai formar a biodiversidade. Mas podemos entender a biodiversidade como esse conjunto de todos os seres vivos. O que é o ecossistema? O que é o ecossistema? É o nome dado ao conjunto de todos os seres vivos e fatores não vivos que determina a região, né? Então, diferentemente da biodiversidade que se refere especificamente aos seres vivos, o ecossistema ele se refere ao conjunto de fatores não vivos, como por exemplo, nós temos aqui a luz, o ar, a água, né? Esses elementos não estão vivos, mas fazem parte do ecossistema. E também de fatores vivos, como por exemplo os organismos que compõem a comunidade biológica, né? Todos os animais que compõem essa comunidade biológica. Então, nós podemos entender que ecossistema é a união da biodiversidade, que são os seres vivos, e do ambiente, que é o habitat, que é a biosfera, que é a biosfera não, que é o habitat, quer dizer. Aqui nós temos um exemplo, né, de um ecossistema, certo? É uma barreira de corais, onde os peixes vão depender desses corais também, os corais vão depender de sedimentos na água, né? Vão depender do substrato do fundo do mar. Então todos esses animais eles são interdependentes um do outro. Ecologia, do grego eikos, que significa casa, e logos, estudo. Então, é o estudo da casa, é o estudo do lugar onde esses animais vivem. É o ramo da biologia que estuda as interações entre os seres vivos e o meio onde vivem, envolvendo a dependência da água, do solo e do ar. Olha, aqui nós temos uma gravura mostrando uma gravura mostrando a biosfera, né? Essa esfera de vida, né? onde 99% dos seres vivos estão localizados. O meio e o ambiente que envolve e rodeia todos os organismos pode ser terrestre, aquático ou aéreo, como eu tinha falado anteriormente. Os seres vivos vivem no meio terrestre e os aquáticos e alguns deslocam-se no meio aéreo, certo? Nós temos aqui alguns exemplos de seres vivos terrestres. Nós temos as florestas, as montanhas, né? Fatores não vivos. Então, desertos, savanas, campos, esses aqui são os ecossistemas.
povoações, regiões polares, etc. E nos aquáticos, nós temos aqui os meios marinhos, oceânicos, mares, lagos salgados. De água doce, nós temos os rios, né? Os ribeiros, as fontes, etc. São esse meio, esse ecossistema terrestre e aquático. Vamos falar aqui do habitat. Num determinado ambiente, cada ser vivo tem um espaço próprio onde vive, e é o seu habitat. Então, o habitat, ele é uma coisa mais próxima do indivíduo, né? Um animal, ele precisa de um habitat para conseguir sobreviver, né? Ele precisa dos recursos, né? Dos micro-recursos contidos naquele ambiente para conseguir sobreviver. Então, esse é o habitat. Não confundam habitat com ecossistema. O ecossistema é onde muitos animais vivem, onde muitas espécies vivem. O habitat é quando um animal depende daquele espaço para conseguir sobreviver. Aquilo ali é o habitat do indivíduo, certo? Quanto à dimensão dos habitats podem ser, certo? Os habitats, eles podem ser amplos e diversificados, como por exemplo o habitat de uma águia, né? Ela tem uma área de caça muito grande, ela consegue percorrer grande distância porque ela sabe voar, né? Ela vai cobrir uma grande área. O habitat dela inclui toda essa área de caça desse animal, não é só onde ela dorme, onde ela vive, não. Vai envolver toda essa região. Já o habitat também ele pode ser reduzido e simples, como por exemplo uma pedra, né? Esses pequenos crustáceos que ficam presos ao sedimento, né? Presos ao substrato marinho em determinadas pedras, em determinadas regiões. Pode ser algo pequeno, pode ser algo micro, né? Também. Certo, olha, essa parte sobre a adaptação dos seres vivos ao habitat, nós vamos ver na próxima aula, tá certo, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Não deixem de verificar os materiais que estão sendo postados aqui no Google Sala de Aula, responder as atividades, dar uma lida no livro didático, é muito importante. Lembrando que nós já terminamos o livro didático no final do terceiro bimestre. Nós estamos fazendo uma revisão de alguns conteúdos que não tivemos a oportunidade de trabalhar de maneira mais aprofundada. Então, esses assuntos serão o tema da nossa avaliação do quarto bimestre. É o tema do quarto bimestre. Tá legal? Forte abraço e até mais.